Você sempre quis saber como é que funciona o leilão de transmissão da ANEEL? Então vem comigo que eu te mostro agora. Gente, esse episódio está caprichado. Nós fomos até um leilão para mostrar tudo para vocês em primeira mão. Então já curte aqui embaixo, se inscreve no canal da ANEEL e ativa o sininho para saber em detalhes como funciona o setor elétrico brasileiro. E vamos lá sem enrolação. Se você já viajou de carro ou de ônibus, já deve ter reparado aquelas grandes torres que aparecem de tempos em tempos. São elas que sustentam as linhas de transmissão que transportam pelos 4 cantos do Brasil em altíssima tensão a energia gerada por hidrelétricas, usinas solares, eólicas, termoelétricas, entre outras. Assim, a energia pode viajar milhares de quilômetros desde onde é produzida até chegar à sua cidade. Hoje o Brasil está praticamente todo conectado por essas linhas de transmissão, que formam o Sistema Interligado Nacional, também conhecido como SIN. Esse sistema cresce ao longo dos anos para atender à demanda da energia elétrica por parte das indústrias, do comércio e dos consumidores. Para que essa malha de linhas, torres e subestações acompanhe a necessidade da população, a Agência Nacional de Energia Elétrica realiza periodicamente os leilões de transmissão. E como um leilão começa? O governo federal, na figura do Ministério de Minas e Energia, é quem cuida do planejamento do sistema. Ou seja, é ele que determina para onde o sistema deve ser ampliado e quais são os empreendimentos necessários com base em previsões e planos elaborados pela Empresa de Pesquisa Energética, a EPE, e pelo Operador Nacional do Sistema, o ONS. Depois que o Ministério estabelece as diretrizes para o leilão, ele delega à ANEEL a tarefa de contratar a construção e a operação dessas novas linhas de transmissão e subestações. O leilão promovido pela ANEEL nada mais é que uma licitação pública na qual ganha o participante que oferecer o menor valor para realizar as obras e depois garantir o funcionamento dos empreendimentos. Nesse ambiente, empresas do setor público e privado competem pela construção e operação dos novos sistemas de transmissão. No leilão, cada conjunto de empreendimentos é separado em lotes. A divisão dos lotes é feita levando em conta as características geográficas e técnicas das obras previstas e o valor total do investimento para que o leilão seja mais atrativo ao mercado. A ANEEL define o número de lotes a serem licitados e também qual o investimento estimado, o trajeto a ser atendido pelas linhas de transmissão e o tempo previsto para a entrega da obra. Com base nesses parâmetros, é determinado um valor máximo a ser pago anualmente para o vencedor do leilão, denominado RAP, Receita Anual Permitida. Essa receita a ser paga à transmissora é o retorno do investimento, parcelado pelo período da concessão. O valor é rateado na tarifa de energia elétrica de todos os consumidores conectados à rede básica. Os investidores em potencial, assim como toda a sociedade, são convidados para contribuir com sugestões para o edital do leilão durante um processo de consulta pública. Com o início da consulta, os investidores ganham um prazo para visitar as instalações que serão colocadas em licitação. Após a consulta, a minuta do edital do leilão passa pela apreciação do Tribunal de Contas da União e depois é aprovada pela diretoria colegiada da ANEEL, que publica um edital definitivo apresentando as exigências para a participação na disputa. Após essa fase, os interessados fazem suas inscrições e aportam garantias para a participação na sessão pública do leilão. O leilão de transmissão é a disputa por menor preço, ou seja, vence um lote quem oferecer o menor valor da receita anual permitida a receber. Para cada lote ofertado, os concorrentes, empresas ou consórcios, apresentam o valor da receita anual permitida, da RAP, pelo qual aceitam construir e operar o empreendimento. A diferença entre o valor da RAP, inicialmente proposto pela ANEEL para um lote, e o valor final obtido no leilão é chamado de deságio. Quanto mais deságio, menos o consumidor de energia paga. Nosso deságio médio do último leilão tem girado em torno de 50%. Então, do valor que era previsto para ir para a tarifa do consumidor, calculado como preço teto, em média, nos últimos leilões, isso tem caído a metade do valor pela concorrência que é gerada no modelo de negócio para esse tipo de leilão. Então, a concorrência, a eficiência dos agentes, todo esse ganho de escala é transferido diretamente na tarifa do consumidor, na conta do consumidor na casa dele. E chegou o dia do leilão, nem sabia o passo a passo. Durante o leilão, a primeira fase de ofertas é feita por meio da entrega de envelopes fechados, para que os concorrentes não saibam de antemão quantos demais estão oferecendo pelo lote. É suspense mesmo.
Se algum concorrente desistir de disputar lote, também precisa entregar o envelope e colocar dentro dele o aviso de que não pretende concorrer. O pregoeiro recebe os envelopes, analisa os valores ofertados e todos descobrem juntos qual a proposta de menor valor. Caso uma delas seja maior do que a outra, em mais de 5%, ela será vencedora. Em caso de empate ou de propostas com diferença igual ou menor que 5% entre si, o pregoeiro abre a fase de lances a viva voz. Nessa hora, os 2 ou mais concorrentes que tenham oferecido os menores valores dentro da margem de 5% são convidados a fazer novos lances no microfone até que somente um permaneça na disputa e arremate o lote. Concluído o leilão, os vencedores participam da cerimônia de batida do martelo. É o momento de comemorar. Enquanto isso, os representantes da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, da EPE e do ONS participam de uma entrevista coletiva para comentar os resultados do leilão. Com leilões transparentes, leilões previsíveis e cada vez mais competitivos, nós estamos assegurando o crescimento do país, o fornecimento de forma segura, confiável e que a gente possa permitir que o nosso país cresça com igualdade e desenvolvimento, gerando emprego e renda. Fim de festa aqui na B3, mas vocês acham que acabou o leilão? Nada disso. O leilão continua com a fase de avaliação da documentação entregue pelos vencedores de cada lote. A equipe técnica da ANEEL realiza, nesse momento, uma análise minuciosa para se certificar de que as empresas e consórcios que ofereceram os menores lances terão condições de construir e manter os empreendimentos leiloados. Caso um dos vencedores não seja aprovado nessa fase, a ANEEL verificará com os proponentes que ofertaram os menores valores para o lote se eles ainda têm interesse no negócio e se mantenham ou reduzem a oferta realizada na fase de lances. Aquele que oferecer o menor valor também terá a documentação analisada em detalhes. Tudo certo com a documentação? Chegou, então, o momento de assinar os contratos de concessão. Agora sim, os vencedores de cada lote recebem a concessão para construir, operar e manter as novas linhas de transmissão e subestações outorgadas por um período de 30 anos. Esses documentos estabelecem regras claras a respeito da tarifa, da regularidade, da continuidade, da segurança, da atualidade e da qualidade dos serviços e do atendimento prestado aos consumidores. A concessionária de transmissão recebe a receita anual permitida, a RAP, somente depois de terminar as obras. A partir de então, ela receberá todos os anos aquele valor que ofertou no leilão durante o período de vigência do contrato de concessão. A RAP é indexada ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, já a partir da assinatura do contrato de concessão. Mais importante, o contrato estabelece uma parcela a ser retirada da receita da transmissora se ela não prestar adequadamente o serviço público de transmissão. O cumprimento dos prazos de construção é fiscalizado pela ANEEL, assim como a operação dos empreendimentos após a inauguração. Estamos falando da atividade de fiscalização dos serviços de transmissão de energia, mas para saber como funciona, aí já é assunto para um próximo episódio. Te espero lá!